Boa noite. Então vamos começar o nosso bate-papo dessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco, eu sou psicólogo, participo ainda das comunidades eclesiais de base, aqui da região de Araçatuba, da Diocese de Araçatuba, Diocese de Lins, Diocese de Bauru. Essa militância, esse caminho, eu comecei há 40 anos atrás, eu tenho 61, e acompanhei muitas situações importantes, fruto de uma espiritualidade encarnada, de uma espiritualidade profundamente baseada e inspirada nos evangelhos e no caminho de Cristo, né, do Cristo libertador. Então, eu vou agora começar o debate, a reflexão, e, para mim, né, eu vejo que esse caminho aí de reflexão hoje seria no sentido de que toda espiritualidade séria e verdadeira leva a um compromisso, a um vínculo de troca amorosa e de cuidado com o próximo, né? Em todas as religiões, absolutamente todas, né? E existe uma visão que, inclusive, eu tive já em alguns momentos da minha vida, mas hoje revi com certeza, de que o budismo é aquela religião onde as pessoas se afastam da sociedade e vão viver uma experiência de nirvana absolutamente pessoal. Isso não acontece e não é a proposta de nenhuma religião, nem do budismo, e hoje, no cristianismo, né, é alguma coisa que começou com alguns pensadores e com algumas experiências dentro da Igreja Católica, que a gente chama de espiritualidade da libertação. Espiritualidade voltada e olhando para uma consciência da justiça, né? Então eu vou ler aqui, a partir é um texto curto, né? É um breve diálogo entre o teólogo brasileiro Leonardo Boff e Dalai Lama. Leonardo Boff é um teólogo importante e acredito eu, na minha visão também, é um pensador importante do contexto brasileiro, intelectual brasileiro, né? Mas também importante pela sua experiência uma experiência verdadeiramente voltada para as questões da justiça. Em toda a experiência de religioso, de sacerdote e depois sempre envolvido numa transformação da sociedade, motivado por uma espiritualidade séria, profunda e verdadeira. Então, breve diálogo entre e o Dalai Lama, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? É um grande líder budista, do budismo tibetano, e que tem um compromisso em relação à situação da dominação da China, nessa situação que aconteceu da China dominar o Tibete. Ele tem toda uma história, uma caminhada. Então, ele é uma pessoa que vive uma espiritualidade profunda, encarnada. O que é uma espiritualidade encarnada? Uma espiritualidade voltada e olhando para o amor entre as pessoas e pela luta pela justiça. Bom, então vamos lá. Breve diálogo entre o teólogo brasileiro Leonardo Boff e Dalai Lama. Leonardo Boff explica: no intervalo de uma mesa redonda sobre religião e paz entre os povos, na qual ambos participávamos, eu, maliciosamente, mas também com interesse teológico, lhe perguntei em meu inglês capenga: santidade, qual é a melhor religião? Esperava que ele dissesse: é o budismo tibetano, ou são as religiões orientais, muito mais antigas do que o cristianismo.
O Dalai Lama fez uma fez uma pequena pausa, deu um sorriso, me olhou bem nos olhos, o que me desconcertou um pouco, porque eu sabia da malícia contida na pergunta, e afirmou: a melhor religião é a que mais te aproxima de Deus, é aquela que te faz melhor. Para sair da perplexidade diante de tão sábia resposta, voltei a perguntar: o que me faz melhor? Respondeu ele: aquilo que te faz mais compassivo. E aí senti a ressonância tibetana, budista, taoísta da sua resposta. Aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor religião. Calei maravilhosamente. E até os dias de hoje estou ruminando sua resposta tão sábia e irrefutável. Para mim, essa história mostra que qualquer busca de contato com o absoluto, com o amor universal, com a transcendência, em todas as hipóteses, leva a um compromisso com o próximo, né? Isso em todas as religiões. E só para eu terminar essa introdução, eu tenho uma experiência, estou tendo uma experiência com o budismo no caminho da Soka Gakkai, que é um budismo leigo e que não foca a meditação como o budismo tibetano. Mas o budismo é uma experiência que vem do caminho de Buda, né? Do Buda Siddhartha Gautama, o Buda original. E essa experiência é uma experiência extremamente amorosa, vinculada e encarnada ao próximo. Buda não é aquele iluminado que veio propor a iluminação. Ele veio propor também o contato, o convívio e o compromisso da justiça. Então é isso. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Ceslau, Francisco. Obrigado por essa introdução maravilhosa. E hoje, é lógico que, assim, quando a gente vai falar de espiritualidade humana, né, encarnada, não tem como a gente não falar do que acontece no dia a dia, né? Aliás, qualquer espiritualidade que se afaste disso, ela, a meu ver, sequer ter sentido. Mas eu não vou monopolizar aqui, não, e vou já passar para as saudações iniciais do Ceslau. Aliás, não sou eu que estou passando nada aqui, Francisco, é você que diz aí para quem que vai falar aqui agora. Boa noite, Ceslau. Boa noite, Chico. Boa noite, reverendo Paulo. Então, prazer estar junto com esta dupla maravilhosa, tão competente, e vamos ao que interessa. Eu, como teólogo, como ex-padre, né, sempre aprendi que a espiritualidade não é ligado só a uma religião, mas eu aprendi que a mais importante é a espiritualidade humana, que ela visa especialmente respeito à vida, a vida humana no primeiro lugar. E junto com os filósofos gregos, especialmente Platão, Aristóteles, quando eles ensinam que o ser humano é um ser muito especial, é único, que é feito de dois elementos. Elemento material, que eles chamam de physis, e alma, que é psique. Então, este dualismo entre corpo e alma, né, que está na base de toda a espiritualidade. Porque o homem não é só o ser material, mas ele também é um ser espiritual. Tem algo que leva ele a crer que a vida não termina com a morte.
a ânsia de viver para sempre, né, leva a uma nova dimensão transcendente, o que vem além da vida física, da vida material aqui na Terra. E todas as religiões, né, têm esta resposta. Como viver para alcançar esta vida plena, vida nova, né, conforme o espírito de cada religião. Como você mencionou, o budismo, podemos falar do hinduísmo, os muçulmanos, os judeus, cristãos, né, e todas as religiões, inclusive afro, né, que tem grande espiritualidade que eles trouxeram da África, né, da Mãe Terra, né, e os nossos índios, que nos ensinam hoje, né, a terra sem males é possível, o bem-estar, bem viver, né, aprender a viver com a natureza e entre nós como seres humanos. Isso é fundamental, né? Que a espiritualidade é uma nova maneira de ver a vida, onde a própria vida, a dignidade da pessoa humana tem que ser colocada como prioridade absoluta. Então, Paulo, eu posso fazer uma colocação em relação a isso? Sim. Tá. Então, eu vejo que é uma colocação e é uma colocação que a intenção é provocar alguma coisa para a gente falar sobre isso. Da onde vem essa visão, essa intenção ética, amorosa, de encontro? Será que vem... Eu não sei, eu não sou filósofo, vocês são, né? São teólogos, mas eu vejo que a experiência da ética, do compromisso, vem das religiões, apesar das contradições. Muitas vezes as religiões saem do seu caminho de espiritualidade e vai para um caminho de poder, e aí se perde. E isso aconteceu com o cristianismo e com outras religiões também. Mas essa experiência ética de encontro, de convivência, de construção de um mundo melhor, que nós cristãos chamamos de reino de Deus, vem das religiões, não vem de outras experiências nem de outras reflexões. A experiência mais forte vem da religião, mas mais do que da religião. Sim. Francisco, travou? Bom, eu acho que o Francisco travou. Se você estiver me ouvindo, Francisco, faz o seguinte, sai e entra de novo, né, para ver se você retorna. Isso. Mas enquanto o Francisco está tentando retornar aí, eu vou tomar a liberdade aqui, então, de comentar sobre o que ele estava falando. Não sei o que você acha, Ceslau, mas eu entendo que tudo é espiritualidade. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal, né? Por quê? Porque a espiritualidade trabalha justamente a questão simbólica. Aliás, nós somos seres simbólicos, tudo para nós é simbólico. O que nós estamos fazendo agora é um exercício simbólico, porque eu estou falando para vocês estão me entendendo, porque nós falamos português. São símbolos, são sons, né? E através desses sons, através dessa simbologia, nós estamos nos comunicando. Né? O Ceslau, que veio da Polônia, provavelmente fala polonês também, e outras línguas também, o latim, como na sua formação católica romana, né? E outras línguas com certeza, mas todos são conjuntos de símbolos. Né? E quando nós olhamos a nossa sociedade, ela é construída em símbolos. Aliás, o próprio capitalismo, ele é uma religião. O capitalismo é uma religião. O neoliberalismo é uma reforma desta religião chamada capitalismo, né? E aí, como eu disse no início, né, que a gente não vai ter como falar de espiritualidade sem falar, né, do mundo que nos cerca, ainda mais se falar de espiritualidade humana, a qual, particularmente, eu não vejo como ver espiritualidade se não for humana.
né? Eu não vejo espiritualidade em pedra, quer dizer, né? Uma pedra não tem espiritualidade, eu digo, né? Mas, enfim, por exemplo, para que nós pudéssemos ter uma sociedade tão injusta como nós temos, foi preciso criar uma certa espiritualidade, né? Foi preciso criar um Deus. Olha só que uma coisa maluca, mas se nós olharmos, né, o Francisco estava falando muito em relação à questão do budismo, né? Tem as outras religiões, mas nós não podemos olhar, entender a nossa sociedade ocidental, né, que não seja a partir do cristianismo, né? É lógico que todas as outras tradições nos podem trazer inspirações, né, e aspirações, né? Mas a nossa base é a partir do cristianismo, né, a base ocidental, a base a partir da qual nós pensamos, a nossa base simbólica, né? Embora o capitalismo e o neoliberalismo tenham conseguido criar uma espiritualidade, né? Francisco retornou aqui. Francisco, enquanto você caiu, eu tomei a liberdade de já desenvolver o assunto que você começou, né? Sim, sim. E essa espiritualidade, ela consegue romper com dois fundamentos, né, da sociedade ocidental. Um seria o amor cristão, o amor proposto por Cristo, o ágape, né, onde ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então essa é o amor, né, o amor cristão que foi proposto em Cristo. E aí, muitos séculos mais tarde, né, a moral kantiana, né, numa simplificação dela, Kant vai dizer o seguinte: como assim, o ideal seria que nós amássemos, mas como nós não amamos o suficiente, então ele propõe a moral, né? Propõe a moral. No entanto, a sociedade, o capitalismo com o neoliberalismo depois consegue criar uma outra espiritualidade, essa espiritualidade neoliberal, a espiritualidade do mercado, aonde não vale mais o amor cristão e nem a moral kantiana, né? Para justificar uma sociedade de injustiça, para justificar racismo, para justificar sexismo, para justificar tudo isso, porque o que vale, a partir de então, isso se torna um conceito, um fundamento espiritual mundial, que vale para o mundo inteiro, é o que eu chamo da trindade demoníaca, ou seja, o Pai, o capital, o Filho, o consumo, e o Espírito, o mercado. O mercado que tudo controla, a mão invisível do mercado. Então, isso é uma forma de espiritualidade. É assim que eu vejo, é assim que eu posso desenvolver um pouco aí o assunto que você nos propôs, Francisco. Então, pegando o seu gancho, reverendo, o capitalismo sempre foi considerado como religião sem Deus, né? Porque a moral ela foi criada pelos costumes, e os costumes era imposição de uma maneira, de uma visão de uma elite. Uma elite, quem tinha vida boa, quem tinha dinheiro, ele impunha para os demais, né, a maneira dele, a sua ideologia, a maneira de ver o mundo, de maneira de pensar, de julgar as coisas. E hoje por exemplo, dentro da própria igreja, nós temos tantas tendências dentro da Igreja Católica. Nós temos carismáticos que pensam de um jeito, nós temos igreja tradicional, arcaica, que pensa de um jeito, e temos igreja ligada ainda e que confessa ainda, que tenta sobreviver na teologia da libertação. Então, todos usam como fonte a Bíblia. Só que vai depender da maneira como nós estamos fazendo a leitura da Bíblia. Porque, para mim, o que vale é segmento de Jesus libertador, Jesus de Nazaré, o que Francisco falou, né? O que vale é seguir esse exemplo de Cristo. E o que você mencionou, mandamento de amor. Ou o que Cristo fala, aquela regra de ouro, que está em todas as religiões, em todas as espiritualidades: façam aquilo
ao outro o que vocês querem que seja feito para você. Então, esta medida de ouro, né? Tudo que vocês querem que outros façam a vocês, vocês fazem primeiro. Então, por exemplo, na Polônia, eu vivi durante 28 anos, né? E lá se falava da espiritualidade materialista, né? Ateus. E muitos deles, né, eram gente boa. Eu tinha professor que era profundamente católico, e o outro, na mesma idade, que os dois ficaram no campo de concentração durante 5 anos em Auschwitz, né, na Polônia. Um perdeu fé, que era seminarista, e o outro que lá era ateu, e diante de todo o horror da guerra e do perseguição nazista, né, durante todo o tempo de campo de concentração, ele encontrou Deus. E encontrou uma profundidade da vida, da espiritualidade que eu nunca vi. Uma pessoa tão generosa, uma pessoa tão justa, tão correta, né? Dois viveram a mesma experiência. Um perdeu fé, né? E o outro encontrou Deus. Razão da sua resistência lá dentro dos campos de concentração, quando pessoas brigaram por um pedaço de pão. Era luta para sobreviver mais um dia, mais uma hora. Né? Antes de vir para nosso encontro, eu li depoimento de Olga, né? Depoimento numa revista publicada, né? Depoimento dela. Ela se considerava ateu. Mas qual é a espiritualidade profunda dela? Ela sabia que o que ela está perdendo é mais sagrado que a vida dela, mas ela disse: ninguém neste mundo consegue tirar a dignidade humana dela. E ela escreve carta para a filha, né, que vivia na Suíça, com a avó dela. Né? Então ela se despede com a filha, com o mundo, com os amigos, né? Mas nós temos certeza que a luta dela e os companheiros dela, né, aqui do Brasil, né, contra a ditadura do Vargas, contra o nazismo, contra o horror da guerra, valeu a pena. Porque ela acreditava, mesmo que ela tinha dificuldade de encontrar Deus humano, Deus pessoa, mas ele acreditava na justiça universal. Então, esta nossa luta não foi em vão. Porque depois de nós, né, que nós vamos ser sacrificados na véspera da morte, que ela foi para a câmara de gás, né, ela acreditava que na justiça, no mundo melhor. E se nós não lutarmos pelo mundo melhor, mundo mais justo, mais humano, mais digno, né, a vida digna para todos, né, esta vida nova não vem. Né? E como nós acreditamos, né, que outro mundo é possível. Este mundo, regime, né, política, né, é possível. Né? E o que nós estamos vivendo hoje, né, que a gente fica horrorizado, né, que se instalou no Brasil uma república neopentecostal, né, em nome de Deus, se promove tanta injustiça, tantos horrores, né, que a gente fica escandalizado. As pessoas que acompanham, que defendem Bolsonaro, com tudo aquilo que ele, o que ele fala, o que ele faz, né, é baseado na Bíblia. E alguns, com algum pastor que eu vi acompanhando na televisão, fala que ele é o homem enviado por Deus, é o Messias de hoje. Eu não acredito. Eu vejo uma coisa assim bem simples, né? Eu não vou me basear em nenhuma reflexão filosófica, teológica, mas é da minha experiência, né? Eu caminho na proposta das comunidades eclesiais de base há mais de 40 anos. E o que eu vejo, a minha experiência nesse caminho, tudo bem, tem a questão da reflexão teórica, né, do olhar mais histórico, né, isso tudo é importante, mas tem uma experiência muito forte em mim, que é a experiência do contato com os oprimidos,
com aqueles que são excluídos da sociedade. Então, é a experiência de caminhar, de orar, de celebrar, de refletir a palavra, e também na minha experiência como profissional, como psicólogo, na proposta da terapia comunitária de Adalberto Barreto, que é um psiquiatra, mas que teve uma base dentro da teologia da libertação, e de Martin Baró, que foi um padre, o nome dele é Martin, mas ele foi um mártir, ele morreu em El Salvador, assassinado por causa do seu trabalho como psicólogo social e como sacerdote católico. Então, o que eu vejo a experiência mística, espiritual, de um contato com aqueles que são excluídos, e a partir de uma consciência, né? Isso, só para finalizar essa reflexão, depois a gente vai conversando mais, muitas pessoas que têm uma postura contrária à teologia da libertação dizem, né, que a teologia da libertação é uma teologia baseada numa ideologia que não tem Deus, numa ideologia que dizimou muita gente, mas não enxerga como que a teologia da libertação nasceu. É claro que ela teve várias situações de gênese, de nascimento, mas uma das principais, e que eu conheci, foi a proposta do... eu esqueci o primeiro nome. Me ajuda aí. Dom Helder Câmara, Pacto das Catacumbas, né? A teologia da libertação nasceu... Você conhece, Paulo, essa história, essa coisa do Pacto das Catacumbas? Já ouviu falar? Paulo, você conhece? Sim, eu li. Não. O Ceslau eu sei, mas eu estou perguntando Paulo porque ele tem uma experiência cristã fora da Igreja Católica. Você conhece, Paulo, o Pacto das Catacumbas? Não conheço. Não. O Pacto das Catacumbas foi assim: no Concílio Vaticano II, Dom Helder Câmara encabeçou uma proposta de viver a solidariedade aos pobres. Porque muita gente vê o Concílio Vaticano II como aquela proposta do agiornamento, né? A Igreja Católica sair daquela postura distante, né? Da missa em latim, da missa rezada de costa, da missa, de um caminho extremamente sacramental, e se aproximar das culturas, né, em todo o planeta. Isso realmente foi uma coisa importante. Mas uma outra proposta, um outro caminho do Concílio Vaticano II foi a opção preferencial pelos pobres, já na década de 60. E para viver radicalmente isso, Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pires, o Dom Zumbi, um bispo negro do Brasil, que eu conversei com o Paulo ontem sobre ele, e mais outros bispos. Eu não sei se Dom Paulo Evaristo assinou o primeiro pacto das catacumbas. Dom Pedro Casaldáliga, com certeza não, ele nem era bispo ainda. Só que agora, não sei se você viu, Ceslau, e também Paulo, foi assinado um novo pacto das catacumbas, agora, com Francisco, no sínodo da Amazônia. Foi assinado novamente, alguns bispos. E quem viveu mais intensamente a proposta do pacto das catacumbas foi Dom Helder Câmara, que foi morar e viver na periferia de Olinda, ou de Recife, acho que é de Olinda, viveu muito pobremente, praticamente ele ocupou uma sacristia e teve essa experiência muito próxima aos pobres, né? E outros viveram intensamente, não só bispos, mas padres e leigos e muita gente, né? Claro que Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes, que fez toda uma mudança na diocese
de São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, inclusive fazendo uma distribuição de bens, né? Aquilo que era mais central, alguns terrenos, foram vendidos e construídos na periferia bases de trabalho social. Bom, então, basicamente, o que eu estou querendo dizer? A experiência do caminho com os oprimidos não vem de uma proposta ideológica distante da gente, mas vem de uma experiência evangélica, de olhar da forma como Cristo interagiu com as pessoas, né, no tempo em que ele caminhava aqui, né, com a gente. É muito simples isso. Cristo nunca excluiu ninguém, né? E uma coisa interessante, né? Uma vez eu vi um padre refletindo, né, que aquela experiência daquela mulher adúltera, onde Cristo disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e disse depois para ela: vai e não peques mais. Esse padre é um teólogo, ele disse assim: eu não sinto que Cristo disse isso. Isso foi um acréscimo de alguém que escreveu alguma coisa sobre Cristo, porque não suportou a capacidade de aceitação, de vínculo amoroso com com todos os que estavam sendo excluídos, oprimidos, maltratados, sofrendo. Então, nesse momento, a experiência da igreja, da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, não só da Igreja Católica, mas de outros caminhos cristãos, né, e outras denominações, não é uma experiência contaminada por uma ideologia externa, é uma experiência extremamente e profundamente vivida a partir de uma proposta evangélica, de uma proposta do Cristo, né? Não só uma proposta, mas um exemplo de amor, de vínculo com o próximo. Bom, basicamente é isso que eu queria dizer. E, Francisco, você que está ancorando aí, você que passa a bola para a gente, o que você quer que a gente comente? Como vocês veem, uma coisa bacana aí que eu queria saber, né? A Igreja Anglicana, eu sei que tem um caminho de compromisso. Eu conheço um pouco o seu trabalho, da Pastoral da Terra, dos assentamentos e da sua proposta mesmo, né? Como que aconteceu e como que acontece hoje dentro da Igreja Anglicana esse caminho? Francisco, eu vou pedir para você, prefiro não falar em nome da Igreja Anglicana, tá? Nesse momento, principalmente, onde eu estou passando por uma situação assim, realmente, eu até pensei em falar hoje aqui, mas eu não vou falar. Não. Eu prefiro, assim, poderia, mas eu não vou fazer isso também, porque seria muito longo, né, falar sobre a questão histórica da Igreja Anglicana e tudo mais. O que eu posso dizer da Igreja Anglicana é que ela talvez seja hoje, entre as denominações cristãs históricas, né, a igreja mais, como dizer, com um discurso mais progressista em relação a todas as outras igrejas históricas, tá? Eu posso falar da minha atuação, né, ao meu ministério. Assim, o meu ministério, eu pelo menos eu não me vejo, né, nessa situação de paróquia, de celebrar, fazer uma missa, um culto, né, todo domingo para o povo né, o rito, a leitura, a pregação e a Eucaristia. Nós estávamos comentando outro dia, assim, eu sinto falta de celebrar, de servir a Eucaristia. Como o significante para o povo, isso para mim é muito importante. Não para mim, particularmente. Para mim, particularmente, assim, o que eu tenho mais satisfação
é no contato com as pessoas e está fazendo algo de prático mesmo, né? Eu sempre falo assim, quando eu tive a oportunidade de ajudar, né, os assentados na Pereira Barreto a fazerem essa cooperativa, para mim isso foi ministério. O que nós estamos fazendo hoje, para mim isso é ministério, né? Todas as lives que a gente faz aqui de segunda, agora a segunda a quinta, para mim isso é ministério. Hoje, com a fala aqui do Ceslau, a tua fala, a minha fala, para mim nós estamos pregando, né? Eu vejo muito mais essa questão prática, né? A luta pelo mais pobre, o trabalho que as SEBs estão fazendo, principalmente Dona Noemi, essa batalhadora, essa guerreira, né, que ela não pode ouvir que tem uma família passando necessidade, que a Dona Noemi sai correndo, desesperada, né? A Dona Maria, também esposa do Ceslau. Eu acho que as mulheres, elas se mexem muito mais do que nós homens, que somos sempre muito mais bonachões. A Dina, né? Enfim, né? Todas essas mulheres maravilhosas, né? E no assentamento, quem é que está fazendo o corre no assentamento, né? Para poder pegar os alimentos, as doações, é a Meire, né? Então, isso eu acho que é espiritualidade prática, e sinceramente, falando nisso, eu já me emociono, né? Me emociono, assim, dessa atuação de verdade. Isso é espiritualidade, né? Eu não acho que espiritualidade seja um culto na igreja. Eu não vejo, sinceramente, eu vou ser muito sincero com vocês. Vocês vão talvez ficar escandalizados, quem está ouvindo talvez fique escandalizado. Eu não vejo espiritualidade nenhuma em culto em igreja. Para mim é serviço religioso. Espiritualidade está na prática, está realmente na praxis, né? Aí sim. E, inclusive, aí eu vou até voltar, depois que vocês lá comentar, né? Uma pergunta que eu tenho para ti. Eu acho que assim, essa espiritualidade prática mesmo, de se preocupar com o próximo, de lutar pelo próximo, ajuda a gente psicologicamente. Né? Eu acho que quem está nessa luta, quanto mais envolvido nessa luta, ela sofre menos, assim, apesar de sofrer pelo outro. Aliás, talvez quanto mais nós sofremos pelo próximo, menos a gente sofre por nós mesmos. Né? É a impressão que eu tenho. Mas para eu não ficar assim falando demais aqui, já passo a bola para o Ceslau, então tá comentando o que você falou. Não, o que nós podemos notar nos últimos anos na história da igreja, que esta igreja está mudando. Por exemplo, com o Papa, vou defender meu polonês, né? O Papa João Paulo II. Ele modificou a posição da igreja. Ele saiu da doutrina da igreja pelo encontro com as pessoas, né? Com as culturas, né? E especialmente para defender a classe trabalhadora contra a doutrina do materialismo e capitalismo, que ele condenou os dois. Muita gente não vê isso, mas quando ele diz que em cima do capital, em cima da matéria, do lucro, é o trabalhador, que deve ser sempre colocado no primeiro lugar. Labores Exercites, encíclica dele, né, fala exatamente que nós temos que mudar paradigmas. Nós temos que colocar o trabalhador, o homem, no primeiro lugar. O homem não pode estar em si, a matéria, o lucro, em cima do bem-estar dos trabalhadores, né? E agora nós temos um Papa que deu um passo enorme para frente, que pede à igreja, né, que se fechou depois com o pontificado do Benedito, né? O Papa alemão, Ratzinger, né? Que a igreja se fechou dentro de si. Estava um pouco com medo, mas hoje, né, o Papa Francisco, ele pede à igreja que se abre, que vai para a periferia, igreja em saída, né? Que a gente abandona o bem-estar, né? O sossego, né? da vida cristã, como alguém ia chamar de vida abençoada por Deus, mas temos que partir para periferias sociais, procurar aqueles que estão na miséria, aqueles que estão abandonados, que não têm apoio de ninguém. Como o vosso reverendo mencionou,
a espiritualidade realmente é a prática. É amor fraterno colocado em prática. É cuidar do outro, é ajudar o outro. Isso que importa. Por exemplo, nós vivemos hoje a epidemia, né, de coronavírus, né, no Brasil. Outros países, né, que já saíram deste, já estão vivendo praticamente uma vida normal, como Coreia do Sul, Vietnã e outros países, né, Nova Zelândia, porque acreditaram na posição do governo. A situação era séria, todo mundo acreditou, se tornou solidários, disse, juntos nós vamos vencer. E qual é a saída? Isolamento, quarentena. E todo mundo entendeu. Mas no Brasil, o que nós temos? Alguns prefeitos e governadores lutam e o governo central atrapalha tudo, né? Contradiz tudo, todo bom senso, né? E nós temos vidas perdidas, né, por causa da incompetência do governo e falta de solidariedade, falta de espiritualidade humana. Como hoje tem gente andando sem máscara, fazendo festa, porque eu tenho dinheiro, eu posso, né? Aquela médica que foi agredida, que ela voltou depois de 24 horas no plantão do hospital, quando parentes dele estavam morrendo, ela não aguentava mais quando na casa vizinha, mais do que quase 100 pessoas fazendo festa, bagunça, né? E ela não aguentou, pegou o martelo e quebrou o retrovisor de um carro chique lá, né? E depois que ela foi espancada, foi quase morta, se não fossem os vizinhos que socorreram nele. Isso é barbárie. Isso é barbárie, né? Uma médica que defendia a vida das pessoas, que estava lá 24 horas de plantão, né? Lutando para socorrer as pessoas que estão nesta situação, né? Tem gente que não entende. Parece que nós vivemos um mundo desumano, né? Que não dá para entender isso. E tantas pessoas que estão ignorando, né, o próprio presidente, isso é uma gripinha, né? Isso é porcaria que é gente boa que não pega, né? Mas nós temos que ser solidários. E se todo mundo fosse solidário, tivesse uma espiritualidade humana, né? Solidariedade humana, corresponsabilidade, com certeza a gente já estaria numa situação muito melhor. Porque muita gente vai morrer ainda por ignorância, porque não acredita, né? Não acredita. Pelo menos, graças a Deus, nos livramos do ministro sem educação. Ele, de presente, ganhou diretoria do Banco Mundial nos Estados Unidos, né? E hoje os dois ministros e o presidente quase choraram, né? Coitado, que cena emocional, né? Tão patriotas, tão solidários com o povo brasileiro, né, que dá dor. Que dá dor. Né? Claro, nós estamos aqui sossegados, assim, cuidando um do outro, né? Mas quando você vê o exemplo lá em Brasília, né, a gente pergunta por que isso acontece? Falta de espiritualidade, solidariedade humana, falta de um bom senso, né? Eu sempre me defendi como humanista, né? Eu não tenho partido político, gosto da política, defendo política, porque através da política acontecem as mudanças, mas eu me considero humanista. E humanista neste sentido, que seja humano, comporta-se como ser humano. Então, eu defendo a vida de todas as pessoas, independente da religião, independente da raça, independente das convicções políticas, sexuais, opção sexual, eu defendo cada vida, cada pessoa. E me sinto realizado neste sentido, né? E toda a minha vida como padre e hoje como professor, né, é luta neste sentido, defender todos, né? Eu não me conformo com injustiça, não me conformo com que vida está sendo desperdiçada, que alguém está sendo prejudicado. Eu fico revoltado mesmo que na novela o mal parece que está vencendo o bem e que as pessoas do mal, né, estão ganhando, estão se prevalecendo, né?
Eu não me conformo com isso. Dentro de mim existe uma revolta. E a gente queria entrar dentro da televisão, da cena e resolver do meu jeito. Né? Mas este que compromisso que nós temos que ter. Ter igreja de saída, igreja solidária, igreja especialmente com aqueles que precisam mais. E como fez Jesus Cristo. E nossa espiritualidade tem que ser a espiritualidade de Cristo. Faça aquilo que o São Paulo disse, o que vocês aprenderam de mim. Né? Deixa eu colocar uma coisa, Ceslau. Você falando tudo isso, eu fiquei imaginando e pensando aqui, lembrei de uma situação interessante que eu vou colocar agora, né? Na nossa experiência, né, minha, sua, do reverendo Paulo, nesse caminho das comunidades eclesiais de base, aqui na Diocese de Araçatuba, mas em todos os países onde existe esse caminho, aconteceu uma situação, quando começou a pandemia, eu estava muito envolvido, eu acredito que tenha muita gente vendo a gente, então não sei se todo mundo sabe do que eu vou falar bem rápido, né? Nós estamos, né, propondo construir aqui em Araçatuba um círculo de cooperação da Iniciativa das Religiões Unidas. Tudo bem, é uma ONG internacional de diálogo interreligioso. Só vou falar isso, não vou falar mais nada. E aí eu estava colocando para a Noêmia, né, que é uma pessoa muito envolvida nas comunidades eclesiais de base, na espiritualidade, é uma pessoa que tem uma dedicação imensa ao próximo. Ela, como o Paulo falou, ela está sempre muito envolvida, com uma intenção sincera de estar atenta às necessidades das pessoas que estão próximas. E aí eu falei para ela, eu coloquei para ela assim, então, Noêmia, vamos fazer aí, organizar o círculo de cooperação. Isso deve ter sido em março, abril, por aí. Ela falou assim, o que esse círculo vai trazer de ajuda, de alimentos, ajuda emergencial para as pessoas? Falei, não é isso, não. Falei, então deixa, vamos falar isso depois? E eu achei muito interessante, muito importante isso, né? Uma espiritualidade que não gera solidariedade, encontro, compromisso com o próximo, não é espiritualidade, é outra coisa. Não sei, é algum caminho de poder, é algum caminho de disputa, de competição, mas não é espiritualidade. Nenhuma espiritualidade deixa e esquece as necessidades de solidariedade, de compaixão, de encontro entre as pessoas. Eu acho interessante a gente... Talvez já esteja chegando no fim, né? No meu relógio aqui, faltam 12 minutos para a gente finalizar. Eu acho que a gente poderia fazer uma finalização dessa forma, né? O que é que a nossa espiritualidade está gerando de iniciativas práticas de solidariedade, de transformação, de solidariedade mesmo, aqueles que estão realmente necessitando. Hoje, eu sou uma pessoa extremamente... eu tenho vivo uma situação que eu tenho que agradecer muito a Deus, né? A minha situação é uma situação dentro do contexto mundial de privilégio. Eu sou um privilegiado, porque eu não parei de trabalhar, a minha qualidade de vida não caiu, a não ser as questões do isolamento, né, e o medo de ser contaminado, mas fora isso, eu sou uma pessoa extremamente solidária. Se eu quero ter um caminho de espiritualidade na minha vida, eu tenho que considerar que essa situação de bem-estar que eu vivo, eu não posso deixar de me preocupar e de dividir e de intencionalmente buscar aqueles que estão mais necessitados. E hoje, no Brasil e no mundo, acho que nunca a humanidade viveu tão intensamente essa necessidade das pessoas estarem solidárias, né?
eu vi uma projeção que talvez 40 milhões de pessoas, após a pandemia, até o final de 2020, vão passar fome no Brasil de uma forma muito, muito, muito séria, né? Então, nós não podemos estar alheios a isso, né? E as questões políticas não podem gerar simplesmente uma competição irresponsável. A gente tem que usar essa consciência política a favor dessa maioria sofrida, e o nosso caminho de espiritualidade sem esse compromisso não é um caminho verdadeiro. Eu acho que agora cada um poderia estar finalizando para a gente já ir para o fim. Vamos lá. Passo para vocês a palavra. Sim, eu acho que você está coberto de razão, né? É espiritualidade, se não é solidária, que não é humana, que não defende a vida, que não se coloca do lado do outro, né? Aquele altruísmo, né? Para ver, se colocar no lugar do outro, sentir as dores do outro, né? E isso não é espiritualidade, muito menos a espiritualidade cristã. Porque o Cristo nos ensina o caminho. Ele se compadeceu com aqueles que precisavam dele, ele que mostrou o caminho, né? E nós que de certa maneira somos seus seguidores, né? Temos que traçar este caminho, não é outro caminho. Se os outros não acompanham a gente, paciência, né? Mas, como Cristo disse, eu venci o mundo, né? E todos que lutam pelo mundo melhor, né? Pelo bem viver, pelo mundo mais justo, mais humano, e agora temos que ter também a espiritualidade ecológica, né? Porque temos que defender também a mãe natureza, né? A terra, a casa comum, né? Temos que ter este compromisso ecológico, né? E muita coisa dá para fazer, dá para melhorar ainda, né? Como aquela boa propaganda, né? Que não quero fazer propaganda para Globo, né? Mas é propaganda sobre reciclagem, né? Se você não usa, né? Reduz, né? Porque menos poluição, menos lixo, né? É mais saúde, a vida melhor e para todos, né? E esta espiritualidade nós temos que propagar e temos que abraçar, né? Ainda bem que tem gente sonhador. E podemos dizer, nós estamos de parabéns, né? Que estamos refletindo nesta noite, né? Este problema tão importante da espiritualidade, né? E que Deus nos ajude a, né, propagar esta boa espiritualidade verdadeira, né? Que vai nos levar para que o reino de Deus aconteça aqui e agora. Pois é, Francisco, Ceslau, realmente eu também concordo com a palavra. O reino ele tem que começar aqui agora, né? Se não o reino que não começar aqui agora não existe depois. Até porque eternidade é diferente de tempo. Tempo é uma categoria, eternidade é outra. Não existe eternidade que será. Eternidade é. E tempo nunca é. Tempo é apenas sendo, né? E nós somos temporais. Mas podemos experimentar o eterno, né? Podemos experimentar o eterno. E o eterno, né, nós experimentamos exatamente nesses momentos. E aí, se você me permite, Francisco, eu vou fazer uma crítica não a você, porque não é você que faz isso, mas nós fazemos isso, né? Quando a gente agradece a Deus pela nossa situação privilegiada, Deus não tem nada a ver com nenhum privilégio de ninguém, né? Nem o teu, nem o meu, nem do Ceslau. Deus não tem nada a ver com privilégio algum, mas o reino se faz presente cada vez que nós, que temos algum privilégio, né, temos a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade, através do amor que o Espírito coloca, nos concede, né, de estar amando o próximo, de estar tocando o próximo, de estar estendendo a mão para o próximo, seja de que forma for,
Porque cada vez que a gente faz isso, aí a gente experimenta a eternidade. É um momento que se torna eterno, né? E isso sim é graças a Deus. Não é graças a Deus que o outro tem que dar graças a Deus, sim, mas graças a Deus damos pelo momento, pela possibilidade de experimentar a eternidade nesses momentos, de ver o reino presente, ver o reino palpável, real, né? Em nossas vidas, através da vida do outro. Eu acho que isso sim é graças a Deus. E esse momento que nós estamos tendo aqui de poder meditar sobre isso, para a gente sair um pouco dos nossos problemas pessoais, sentimentais, ou seja lá qual for, né, o nosso problema, e podemos mergulhar um pouco mais nessa espiritualidade humana, né? Eu acho que é realmente aí nesse sentido, mas eu vou retomar a pergunta que você não me respondeu, agora eu queria que respondesse como psicólogo, né? Se esses momentos todos, né, agora a coisa amplia um pouco mais, né, esse momento, agora como inserir nessa questão de quando a gente faz o reino, quando a gente tem a oportunidade do reino se estar presente, se isso, em relação aos traumas e problemas psicológicos, isso nos traz também a cura. Bom, não sei se eu entendi a sua pergunta. Você está me perguntando se essa situação de tensão, de insegurança, de incerteza pode gerar uma potencialização dos sofrimentos emocionais ou também pode gerar uma transformação, uma consciência maior de si mesmo e de buscar um sentido da vida, apesar de tudo. Eu não sei se foi isso que você perguntou. Na verdade, Francisco, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo tirar o si mesmo, sabe? Eu acho que assim, sair um pouco desse si mesmo, é muito si mesmo e pouco próximo, né? É muito si, muito para si, aquela história que para mim você precisa aprender a se amar para amar, e a pessoa vai passar o resto da vida aprendendo a se amar e nunca vai poder amar o próximo porque ainda não aprendi a me amar, né? O que eu estou dizendo é muito mais simples assim, é só essa questão de cada vez que você se abre para amar o outro, se preocupar com o outro, sofrer com o outro, aí você, consequentemente, sofre menos por si mesmo. Entendi. É muito interessante isso que você falou, né? Na medida em que eu me dou para o outro, eu não estou buscando, eu não só estou criando uma condição de ajudar o outro a sofrer menos, mas isso está gerando em mim um crescimento como pessoa e até uma possibilidade de sofrer menos a partir daquilo que a vida me traz de dificuldades, eu enfrento melhor. Acho que, nesse sentido, eu vejo dessa forma também. Ainda não sei se foi exatamente o que você falou, mas eu acho que essa percepção que eu te coloquei agora, eu acredito muito nisso. É bem isso mesmo. Então, com a sua confirmação, agora finaliza então a minha mensagem vamos sofrer menos. Como? Diminuindo o sofrimento de todos. Com certeza. Ok. E agora, encerramos então? Como que é? Como você quiser. Não, eu não sei. O horário já deu, né? Só são já chegamos no nosso horário. Então, a proposta do Paulo foi que a gente caminhe toda quinta-feira, às 20 horas, junto ao Ceslau, o reverendo Paulo e eu, em relação a reflexões sobre espiritualidade humana, né? Basicamente isso. E são muitos temas que a gente pode estar trazendo. Eu acho que é um caminho que tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, e com certeza com o Paulo e do reverendo também, e na medida do possível a gente ir acrescentando e trazendo outras pessoas, até de outras religiões, que nós três somos cristãos, né? Existem os budistas, os umbandistas, enfim, muitos outros caminhos de espiritualidade que podem estar
se juntando a nós. É isso. Isso aí. Ok? Então, um grande abraço, Francisco Ceslau. Boa noite a todos e até segunda-feira com mais um Atapá. Boa noite. Até. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. Boa noite.